presidentes, chanceleres, ministros, convidados especiais, delegados e cidadãos das nações que compõem o Mercosul. Thalia Iran disse uma vez que a linguagem foi dada ao homem para ocultar seus pensamentos. Acredito que ela caracterizou corretamente no que se transformou, em particular, o discurso diplomático, onde muitas vezes, em fóruns e encontros como este, a norma é falar dizendo o mínimo possível ou dizendo de tal forma que tudo fique no campo do subjetivo ou interpretativo. A esta altura, vocês já me conhecem e sabem que eu não acredito em mensagens ocultas. Como sempre defendemos, preferimos dizer uma verdade difícil a contar uma mentira confortável. Quando se tem um norte claro, falar de forma clara é o melhor caminho nessa direção, mesmo que no início seja custoso. Por isso, quando assumimos a presidência pro tempore do Mercosul, tivemos coragem de dizer algo que muitos de nós já compartilhávamos há muito tempo, mas que era um tabu e ninguém se atrevia a admitir em voz alta. Embora originalmente o Mercosul tenha sido criado com a nobre intenção de integrar as economias da região, em algum momento o rumo se perdeu e a ação comercial conjunta acabou prejudicando a maioria dos nossos cidadãos para privilegiar alguns setores. A barreira que levantamos para nos proteger comercialmente em um momento que considerávamos valioso, acabou nos excluindo do comércio e da concorrência global. E, consequentemente, acabou penalizando nossas populações com bens e serviços de pior qualidade a preços mais altos, o que contribuiu para frear o crescimento de nossas economias. Ao mesmo tempo, a organização exigiu que arcássemos com o financiamento de uma estrutura burocrática que hoje já é elefantiásica, dedicada a reuniões intermináveis, diretrizes e regulações comuns sobre questões de direito interno e a duplicação de fóruns que não conseguem promover efetivamente os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. O saldo de tudo isso foi um Mercosul que não cumpriu seu objetivo original, cerceou liberdades econômicas e privou de oportunidades os agentes privados da região. O Mercosul, do qual restou cada vez menos de mercado e de comum. Nós buscamos por fim ao que consideramos uma inércia destrutiva. Por isso mesmo propusemos que, como bloco, avancemos para um esquema comercial e regulatório muito mais livre, em vez da cortina de ferro a qual estamos submetidos hoje, no qual cada país possa desfrutar de maior autonomia para aproveitar suas vantagens comparativas e seu potencial exportador. Entendíamos as limitações que enfrentávamos ao propor uma mudança de paradigma semelhante. Por um lado, porque mudanças profundas geralmente não combinam com estruturas rígidas. Por outro lado, porque conhecemos muito bem a diferença entre falar e fazer, e sabemos que é muito mais fácil exigir ao vento do que propor coisas concretizáveis. Por isso, decidimos dedicar o exercício de nossa primeira presidência pro tempore a traduzir o caminho proposto em medidas tangíveis e realizáveis. Em primeiro lugar, ampliamos a lista de exceções à tarifa externa comum para que nossos cidadãos e empresas possam ter acesso a mais bens e serviços a preços internacionais. Também avançamos em nossa proposta de revisão da tarifa externa comum, que, como todos sabemos, é excessivamente alta e prejudicial para os consumidores em nossos países. Essa tarifa deveria, pelo menos, ser ajustada aos padrões internacionais, o que poderia facilitar novos acordos comerciais no futuro. Além disso, a Argentina liderou e conseguiu fechar um acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, segundo a sigla em inglês. Esse resultado foi possível graças ao compromisso dos Estados-partes e ao profissionalismo de nossas equipes de negociação, a quem desejo expressar meu reconhecimento. O acordo com a EFTA conecta o Mercosul a um bloco altamente competitivo, cujo produto interno bruto chega a US$ 1,5 trilhão e apresenta um PIB per capita médio próximo a $95 mil anuais, um dos mais elevados do mundo. Esse entendimento estabelece um marco jurídico moderno e previsível que permitirá aprofundar e expandir os investimentos dos países da EFTA em nossa região.
Também celebramos o relançamento do vínculo com a União Europeia, convencidos de que o acordo entre ambos os blocos representa uma oportunidade histórica para consolidar uma associação estratégica baseada na complementaridade de nossas economias. Da mesma forma, temos grandes expectativas de finalizar este ano as negociações para celebrar um acordo comercial com os Emirados Árabes Unidos, de aprofundar o acordo preferencial de comércio com a Índia e também de aprofundar o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e Israel. Isso se soma às negociações que lançamos entre o Mercosul e El Salvador e às negociações que esperamos iniciar em breve com o Panamá, com o objetivo de concluir tratados de livre comércio. No que diz respeito à segurança, enfrentamos o enorme desafio de extirpar da região o câncer do crime organizado, principalmente o narcotráfico, que não reconhece fronteiras e nos destrói a todos. Quando comecei a atuar como presidente interino, propus a formação de uma agência do Mercosul para combater o crime organizado. Esse recurso é urgente. Devemos agir rápido. Não ficarmos presos a declarações nem a dúvidas, precisamos transformar em ações os compromissos assumidos por nossos governos. Hoje posso anunciar que demos um grande passo, tanto na recente reunião de nossos ministros da Segurança, Interior e Justiça, quanto na declaração conjunta do Fórum de Consulta e Concertação Política do Mercosul, que recomendaram a criação desta agência tão necessária ainda este ano. Se o primeiro comando da capital e o comando vermelho se espalharem pelo Mercosul, toda a região estará em perigo e será impossível combatê-los a partir de seu país de origem. Por isso, encerro esta presidência deixando este compromisso para a próxima presidência do bloco sob responsabilidade do Brasil, certo de que juntos conseguiremos dotar o Mercosul de uma ferramenta necessária para combater eficazmente o crime organizado transnacional. Nessa mesma linha, também não podemos fechar os olhos para os inúmeros casos de detenções ilegais na Venezuela. Trata-se de pessoas privadas de sua liberdade em violação de qualquer tipo de direito. Exigimos sua pronta libertação. Em particular, reiteramos nossa firme reivindicação pela imediata libertação do gendarme argentino Nahuel Galo. Como disse no início, buscamos ajustar, por meio do diálogo, os mecanismos deste corpo, entendendo o diálogo como um ponto de partida para alcançar objetivos subsequentes e não como um fim em si mesmo. De agora em diante, buscaremos acelerar o caminho rumo a uma abertura comercial mais profunda e adequada à realidade dos nossos povos, a qual exige maior agilidade nos trâmites burocráticos. É preciso lembrar que o custo de oportunidade causado pela lentidão administrativa nunca é pago pelo burocrata, mas sim pelo empresário e, por extensão, pelo trabalhador. Não pode existir empresa sem mercados e não pode existir trabalhador sem empresa. O isolacionismo comercial resulta em menos e piores empregos para nossos povos, em salários deprimidos pela inatividade e em mercados fechados por feudos que a política desenha em benefício próprio e de seus protegidos. Cada ano que passa sem maior liberdade comercial é um ano em que uma empresa não pode crescer nem contratar pessoas, enquanto o funcionário de plantão responsável por gerir esses acordos continuará recebendo seu salário. Devemos, em definitivo, deixar de pensar no Mercosul como um escudo que nos protege do mundo e começar a vê-lo como uma lança que nos permita penetrar de forma efetiva nos mercados globais, mercados dos quais até agora as barreiras alfandegárias nos têm excluído. E por isso, como bloco, precisamos estabelecer condições de comércio lógicas. Acreditamos que este é o rumo do Mercosul. Sabemos que muitos de vocês compartilham dessa visão. Não devemos permitir que nossas diferenças em questões acessórias nos dividam. Agora também sabemos que adotar essas ideias resultará em um novo equilíbrio. E embora tenhamos certeza de que esse equilíbrio será benéfico para todos, sempre que surge uma nova ordem, há custos, especialmente para alguns setores que eram amplamente beneficiados pelo status quo anterior. Não podemos permitir que a defesa desses interesses enraizados do passado impeça a obtenção dos acordos essenciais que este bloco precisa para sobreviver e prosperar. O futuro da região e seu papel no mundo dependem disso. Não podemos perder de vista que somos meros agentes da vontade geral dos nossos povos e não da vontade particular de alguns setores, sejam eles empresários ou militantes políticos.
Nossa tarefa neste fórum não pode se distanciar dessa missão sagrada e tem orientado cada um dos passos que demos em nossa qualidade de presidentes temporários do Mercosul. Antes de terminar, gostaria de agradecer o apoio permanente e incondicional de todos os Estados integrantes do bloco à nossa reivindicação soberana pelas Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes. As ilhas são território argentino ocupado desde 1833 por uma população implantada pelo Reino Unido após expulsar à força as autoridades argentinas. Por isso, desejo reiterar o agradecimento a todos vocês por apoiarem a declaração especial sobre a questão das Malvinas. Seu apoio reafirma o compromisso regional com uma solução pacífica, em conformidade com o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas. Para concluir, queremos que nossa presidência pro tempore seja considerada como um exercício sincero para que o Mercosul adote, como bloco, as reformas pró-liberdade comercial de que necessita. E por isso esperamos, com a mesma sinceridade, que a próxima presidência acompanhe as medidas que tomamos neste semestre. Na verdade, seria uma grande alegria que dentro de alguns anos, quando a Argentina tiver novamente a oportunidade de presidir este bloco, estejamos na reta final para alcançar esse conjunto de objetivos. Mas se isso não for possível e os parceiros do bloco preferirem persistir em um caminho que não tem nos trazido resultados, então teremos que insistir em flexibilizar as condições de sociedade que nos unem. Seguiremos o caminho da liberdade e o faremos acompanhados ou sozinhos, porque, como já disse, a Argentina não pode esperar. Precisamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimento e mais trabalho com urgência. E por isso precisamos de mais liberdade, também com urgência. Nossa nação decidiu deixar para trás décadas de estagnação e trilhar o caminho do progresso. Cabe aos nossos parceiros do Mercosul decidir se quiserem nos ajudar a trilhar o caminho que escolhemos, porque nossa missão não é outra senão buscar a prosperidade para nossos povos. E aprendemos com a história que só se encontra através do livre comércio. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e que as forças do céu nos acompanhem. Muito obrigado.